Eu te saúdo com a paz do Senhor. Você sabia que 75% dos pastores já foram líderes de jovem? E o que é liderar? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. E se você foi chamado para a grande tarefa, o grande desafio de liderar os jovens, fique aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas de como proceder, o que fazer, o que não fazer, e não se preocupe com as questões das qualidades e qualificações, que eu vou te apresentar aqui. Você não precisa ter todas essas qualificações, mas se você tiver uma ou outra, quanto mais você tiver, melhor será os resultados. Bom, em primeiro lugar, para você saber sobre essa questão do grande desafio de liderar os jovens, o, talvez o mais importante que você precisa saber sobre os jovens é: os jovens olham para o futuro. Enquanto as pessoas mais idosas olham para o passado, lembram do passado, o jovem aponta sempre para o futuro, onde eu estarei daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que eu vou fazer, onde eu vou me formar. Então é muito importante que você saiba sobre este negócio. E o que o líder faz? Entre uma coisa e outra, o líder, ele é o mediador entre o pastor da igreja e os jovens, porque, de modo geral, o jovem vai querer uma coisa e o pastor não, e vice-versa. Então, o que o líder faz é conciliar os dois pontos, O ponto de vista dos jovens e o ponto de vista do pastor. Então, isso é bom que fique bem claro. O líder também ele planeja os eventos, passeios e também outros interesses da juventude. Tudo aquilo que for de interesse dos jovens é o líder que vai observar o que fazer e o que não fazer. Bom, o líder precisa conhecer as qualidades, defeitos e dificuldades de cada jovem. Se você vai empenhar o papel de líder, você precisa conhecer os seus jovens, saber os defeitos, as qualidades, as dificuldades que esse jovem possa ter. Então é importante que você tenha aí esse conhecimento. Bom, uma outra coisa que é muito importante, que vai te ajudar muito, é que você precisa saber que você, como líder, você precisa dar trabalho para os jovens. Porque se você não der trabalho para os jovens vão te dar trabalho. Então, sempre mantenha os jovens envolvidos com as questões da igreja. O líder de jovem deve ter bom relacionamento com o pastor e o seu ministério e com líderes de outros departamentos. O líder de jovem ele precisa ter essa harmonia com o pastor presidente, o pastor da congregação e todo o ministério. Ele precisa ter um bom relacionamento. Uma outra coisa também que ele precisa ter e manter é alianças com outros líderes de outras igrejas. Então veja que aqui há um grande relacionamento entre pastor presidente, pastor da igreja, o seu ministério e também a liderança de jovens de outras denominações, de outras igrejas. O líder precisa ter essa harmonia, juntamente com os outros líderes. O líder precisa liderar quem quer ser liderado por ele. E aqui cabe um ponto importante. Não é que você não vai liderar aquela pessoa que não quer ser liderada por você. Não é esse o ponto. O ponto é, você vai priorizar aquela pessoa que você observa que a pessoa gosta de ser liderada por você. Porque por melhor que você seja, sempre haverá pessoas que não querem ser lideradas por você. O que você vai fazer? Você vai respeitar esse jovem ou essa jovem que não quer ser liderado por você. Então não é que você vai deixar ele de lado ou ela de lado, mas você não vai gastar tanta energia com essa pessoa, Você não vai dar tanta dedicação a ela. É melhor você se dedicar com aquela pessoa que quer ser liderada por você do que uma pessoa que não quer. Agora, uma outra coisa, nesse sentido, você também precisa ser justo. Se um determinado jovem faz algo errado, você precisa julgar com sinceridade, da mesma forma aquele que não quer ser liderado por você. Você também precisa ser justo com ele também. Da mesma forma, se você quer todos os jovens que querem ser liderados por você num evento, você também precisa chamar aquela pessoa que não quer ser liderada por você para o mesmo evento. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você tem que tratar todos eles de igual forma, para que todos eles assim sintam-se
importantes, né, especiais. Isso é extremamente importante, que o líder desperte nos seus liderados a ideia de que eles são importantes para o grupo. Isso é extremamente importante. O líder precisa ter maturidade para enfrentar a ingratidão. Sim, por mais que você seja um bom líder, por mais que você se empenhe com os jovens, sempre haverá aqueles ou aquele que será ingrato. E você precisa ter maturidade para encarar essa ingratidão. Dói, mas você precisa ter maturidade para esse negócio. Bom, você vai ser escolhido para ser líder por algumas questões, como por exemplo, você vai ser escolhido por Deus, que é o mais importante desses. É você ser escolhido por Deus. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Você também será reconhecido como líder pelo seu conhecimento numa determinada área. Por exemplo, você conhece muito bem os jovens, como os jovens fazem, o que deixam de fazer. Então você também vai ser despertado sobre a questão de líder, pelo fato de você conhecer bem os jovens. Então você também pode ser apontado pelo conhecimento nessa área específica. Também pelo comportamento, quando você se porta como líder, você tem uma boa influência com os jovens, você tem uma boa postura, você é irrepreensível em tudo que você faz. Então esse seu comportamento, essa sua postura de pessoa firme, sincera e honesta diante do Senhor, isso também pode ser que as pessoas optem pelo seu nome na hora de apontar uma pessoa para liderar os jovens, e também pela questão do resultado. E o resultado, é importante que você não se deixe levar pelo resultado. Por quê? Porque apesar de ser um ponto crucial para ser chamado para ser líder, por exemplo, se você tem um bom resultado nas coisas que você faz, as pessoas vão procurar você para ser líder. Por quê? Porque você já tem um resultado, você já tem uma história. No entanto, quando você se apega ao resultado, você perde o mais importante, que é o aprendizado. Eu vou te dar um exemplo prático. Se você vai para uma cidade que você nunca foi e você vai para o percurso, o mais importante não é você chegar lá. O mais importante é o que você vai encontrar durante o percurso. O restaurante que você vai almoçar, ou aquela pessoa que você vai ver, ou alguma coisa que você aprenderá no caminho. Então, o resultado não é o mais importante. O mais importante é o aprendizado para chegar naquele resultado. Isso é extremamente importante. Bom, para ser líder de jovens, a primeira qualidade que a pessoa precisa ser é ser salvo na pessoa de Jesus. Porque o que adianta uma pessoa ganhar o mundo, né? Ganhar os jovens e perder a sua alma, como nos diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 26. O mais importante é a pessoa ser convicta da sua salvação. Porque se ela é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, a principal preocupação desse líder vai ser o quê? Manter os jovens salvos na pessoa de Jesus. E isso é o mais importante da liderança. Não é sobre a pessoa do líder. O que o líder vai fazer de evento, disso ou daquilo. O mais importante do líder é para onde o líder vai apontar, que no caso é Cristo, é para a salvação. Então, quando esse líder ele é salvo na pessoa de Jesus, ele vai manter com que os jovens também sejam salvos na pessoa de Jesus. Porque nós sabemos que tem muitos jovens dentro da igreja que não são salvos na pessoa de Jesus. O líder ele precisa ter jejum e oração como Daniel, né? Lá em Daniel capítulo 9, versículo 3, vai nos dar um parecer sobre esse negócio. Precisa jejuar e também viver uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz que orai sem cessar. E sobre a questão do jejum, é importante também notar a questão de Isaías 58, que fala ali sobre o perfeito jejum, porque o jejum não é somente não comer e não beber. Existem outras coisas ali inseridas que é muito importante também, que é a questão de, entre uma coisa e outra, estender a mão ao próximo. Né? Entre tantas outras coisas, quando você tiver um tempinho, você dá uma lida, dá uma meditada em Isaías 58, que vai te dar um parecer sobre o que fazer e o que não fazer quando está em jejum. E é por isso que muitas vezes as pessoas fazem jejum e o resultado não vem. Por quê? Porque não segue Isaías 58. O líder também precisa ser íntegro, ter integridade.
né? Ser autêntico. Jó capítulo 1, versículo 1 vai falar sobre ser autêntico, ser íntegro, ser inteiro. Então veja que é importante a pessoa ser autêntica, e isso cabe também à questão dos seus erros também. As pessoas, inclusive, de modo geral, vai se conectar mais com seus erros do que com seus acertos. Por quê? Porque as pessoas gostam de pessoas que também erram, que são como elas. Eu também vou falar um pouco mais à frente. O líder também precisa ter uma questão muito importante, que é a questão de ler a palavra. O líder precisa ser instruído na palavra e também precisa ler outras literaturas também boas, né? Não vai ler qualquer coisa, né? Como nos diz lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, né? Nós precisamos persistir em ler, insistir em ler. Por quê? Porque ler é um grande exercício, é um exercício tão pesado, vamos assim dizer, que a maioria das pessoas não gostam de ler. Por quê? Porque realmente é desgastante. Então você precisa ter essa força de continuar lendo, ainda que você não queira ler, você precisa ler. Ser um líder de fé como Abraão. Bom, eu acredito que a fé de Abraão já nos diz tudo, né? Os Hebreus 11:8 vai nos dar um parecer sobre a questão de Abraão. Você precisa ter fé no Senhor. Quando as coisas vão mal na sua liderança, ainda que você tenha chegado agora e você está meio que perdido, o que você faz? Você tem fé no Senhor. Quando você demonstra que você tem fé no Senhor, os seus liderados já vão olhar para você diferente. Olha, o nosso líder, ele tem fé no Senhor. Ele disse que vai dar certo porque o Senhor está conosco. Então, realmente, o Senhor deve estar conosco. Você já começa a passar uma credibilidade, uma confiabilidade. Por quê? Porque imagina que você é líder de jovens, foi chamado pelo Senhor e você não tem fé no Senhor? Você precisa ter a fé no Senhor Jesus. Saber ouvir os mais experientes, como nos diz lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 14 ao 26. É interessante falar sobre liderança, de ouvir. O ouvir é mais importante do que ter visão. Muitas pessoas falam, né, que líder precisa ter visão. Realmente precisa ter visão. Mas o ouvido é muito mais importante do que visão. Porque, por exemplo, você consegue guiar uma pessoa que é cega, mas que tem um bom ouvido, a pessoa vai te ouvir. Então você vai conseguir orientar. Mas uma pessoa que está vendo, mas que não escuta, você não consegue guiar. Então é muito importante que, da mesma forma, você pare para ouvir os mais experientes, né? Como foi o caso aqui, você vê que quando uma pessoa chega para você para te instruir, você pode até não aceitar, não fazer o que aquela pessoa está te orientando, mas é extremamente importante que você dê ouvidos, principalmente as pessoas mais experientes. Quando uma pessoa mais experiente, um líder mais experiente, ou o seu pastor, ou uma outra pessoa que você sabe que tem muito mais experiência do que você e vai te instruir em alguma questão, para e preste atenção, porque muito provavelmente é Deus usando essa pessoa para falar com você. Ser escolhido por Deus e continuar na vontade dele. Bom, a Bíblia menciona lá em Mateus 22:14 sobre muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas mais importante do que ser chamado é ser escolhido. No entanto, ser somente escolhido não basta. Por quê? Veja, por exemplo, o caso de Saul, né? Lá em 1 Samuel 15:11 e 1 Samuel 16:1, vai falar a respeito dessa questão de ser chamado, né? Ou melhor, de ser escolhido, né? Saul foi escolhido, mas ele não continuou na vontade do Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele se perdeu, partiu para a eternidade sem salvação. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus, mas depois foi rejeitado. E por que ele foi rejeitado? Porque ele não permaneceu na vontade de Deus. Então é importante que a pessoa seja escolhida por Deus e continue na vontade do Senhor. Dependa da soberania de Deus, como Davi fez ao derrubar Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi poderia ter feito um monte de coisa para derrubar Golias. Mas o que ele fez? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele confiou na soberania do Senhor, no poder de Deus. Então você, como líder, você precisa continuar crendo na soberania de Deus. Deus é soberano, e isso é extremamente importante. Tenha bom ânimo,
diante de problemas e dificuldades. Como Josué, no capítulo 1, versículo 6, né? Ser forte e corajoso. Você precisa ter força, ter coragem. Aí você pode dizer, mas eu não tenho força. Bom, aí nós ficamos lá em Apocalipse 3,8, né? Tem pouca força, mas não negaste o meu nome. O importante na questão nem é tanto a questão da força, é a questão da coragem. Você precisa ser um líder de coragem, você precisa ter coragem. Não é que você vai ter coragem de fazer qualquer coisa, não é esse o ponto. Você vai ter coragem, você vai se posicionar naquilo que realmente é necessário você se posicionar, naquilo que realmente você precisa demonstrar coragem. E isso é extremamente importante na vida de um líder, né? Peça sabedoria a Deus, assim como fez Salomão, né? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 10, também em Tiago, capítulo 1, versículo 5. O Senhor, quando você pede sabedoria ao Senhor, o Senhor dá e não lança em rosto. Você não sabe como guiar os jovens? Peça sabedoria a Deus. Busque a Deus em oração, porque certamente o Senhor vai te dar essa sabedoria e Ele não vai lançar isso em rosto. Seja um líder motivador como Barnabé. Já viu como tem líder hoje que não motiva ninguém? O líder não motiva, só dá palavra de desânimo. Não, você tem que ser aquela pessoa motivacional, né? Como diz Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Você é aquela pessoa que põe o jovem para cima. Não, você pode, você consegue. Você faz o quê? Você está motivando o jovem a crescer. Quando há alguma coisa, talvez um jovem é rejeitado pelo grupo, o que você faz? Você é aquela pessoa que motiva os jovens a aceitar esse jovem que está sendo rejeitado, independente do motivo pelo qual ele está sendo rejeitado. Você precisa trazer ele para o meio, você precisa motivar os jovens a aceitar esse jovem. Se importe com seus liderados, como Moisés, né? Êxodo 33, 15 e 16. Se importar. Shakespeare dizia que não importa o quanto você se importa. Tem pessoas que simplesmente não se importam. Mas você vai se importar. Você precisa se importar com seus liderados. Você precisa demonstrar para eles que realmente eles são especiais, que eles são importantes, que você verdadeiramente se importa com a presença deles. Se falando em presença, é importante aqui, eu vou te dar aqui uma dica muito importante, que é sobre a questão da presença. Os jovens hoje têm um monte de coisas que tira o ponto da igreja, né? Hoje ele tem shopping, cinema, mais um monte de coisa que ele pode ir ao invés de ir à igreja. Quando você estiver num culto de jovens, por exemplo, você sentir falta de um jovem, não pergunte para ele algo do tipo, por que você não veio no culto ontem? Por que você faltou à igreja? Não fala isso, diga para ele assim, ó, eu senti falta de você ontem no culto de jovens. É diferente, porque quando você fala que você sentiu falta dele, passa para o jovem e para a jovem a questão de que realmente é tão importante que a falta dela não passou desapercebido, alguém percebeu. E quem foi que percebeu? O líder. Então o líder ele tem uma força muito grande, pode não parecer, mas o líder de jovem ele tem uma força muito grande, até o ponto de quase ser ministerial, a importância da liderança do jovem. Então o jovem, você como líder de jovem, você precisa se importar verdadeiramente com as questões dos seus jovens, né? Quando lhe falta um culto, por exemplo, ou você se importa porque está passando por uma situação difícil, você vai visitar o jovem ou a jovem. É extremamente importante você ser um líder presente. Seja sempre um líder presente, independente das circunstâncias, né? Seja sempre presente. Seja um líder apto para servir como Jesus serviu, né? É interessante que a liderança, de modo geral, pensa que liderar é ser servido. Não é verdade. Liderar é servir. Lembra, Jesus teve essa dinâmica importante lá em João capítulo 13, versículos 4 e 5. Ele pegou a bacia, né, a toalha, a água para lavar os pés dos discípulos. E Atos capítulo 1, versículo 1 nos diz que Jesus nos ensinou fazendo. Qual é a grande questão aqui? Você serve, você é separado para servir, você é líder, você serve, é você quem serve. Então o que é a grande questão? Jesus ensinou fazendo, você vai fazer exatamente a mesma coisa, você vai servir, ou seja, os jovens vão ver você servindo, eles vão aprender na prática, por quê? Porque o líder deles faz. Então não pense você que você, por ser líder agora,
todas as atenções são voltadas para você, porque agora você vai ser paparicado ou coisas do tipo. Uma coisa que o líder nunca vai ser é paparicado. Um líder de verdade, ele nunca é paparicado. Ele é respeitado, mas não paparicado. É difícil, muito difícil um líder verdadeiro ser paparicado. É claro que vai ter uma paparicação ou outra, talvez tenha, mas de modo geral, o líder ele é sempre cobrado e tem a maturidade para aceitar essa cobrança. Você está ali para servir e não para ser servido. Reconheça o seu valor sem ser soberbo. Lá em Juízes 21, 25, vai falar sobre a questão da falta de liderança, cada um fazia o que queria. Então você está para liderar justamente para segurar esse negócio, para colocar ordem ali na questão dos jovens, porque os jovens são a misericórdia, né? Então o que você faz? Você tem que saber o seu valor. Você precisa saber a importância que você tem para os jovens, a importância que você tem para a igreja. E por isso, você sabe da sua importância, mas você não é soberbo por isso. Você não pode ser arrogante ou prepotente ou coisa dessa natureza. Você precisa ser humilde. Ou seja, o que é ser humilde nesse sentido? É você colocar o outro em primeiro lugar. É o outro primeiro. Você sabe do seu valor, você sabe da sua importância, você sabe o quanto você é importante para o grupo, mas você não é soberbo. Seja enérgico como Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, dá ali um exemplo de Pedro. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era o discípulo, de todos os discípulos que Jesus teve, Pedro é o discípulo que eu gosto mais. Por quê? Justamente por ele ser enérgico. Ele era afoito, muitas vezes? Sim, ele era afoito. Ele falava sem pensar, agia sem pensar. Mas eu gosto da postura de Pedro, porque Pedro tomava uma decisão, ele era uma atitude, melhor dizendo, ele tomava uma atitude, ele era enérgico. E quantas vezes temos visto hoje líderes completamente apáticos, sem força, sem nenhuma atitude? E que é coisa pior do que um líder sem atitude? Só a misericórdia, só Jesus na causa. O líder ele precisa tomar um posicionamento, precisa ser enérgico quando precisa ser enérgico. Não é que ele vai fazer isso, fazer aquilo, abraçar tudo de uma vez, quer fazer. Não é isso. O líder ele precisa ser enérgico naquilo que realmente faz parte da sua jurisdição, aquilo que realmente faz parte dos jovens ali. Então, se alguém, por exemplo, vai trazer uma questão para os jovens, por exemplo, vai afrontar os jovens, por exemplo, o líder precisa ser enérgico e se posicionar dentro do respeito, ele vai respeitar todas as questões, porque uma das questões, né, uma das qualidades do líder é ser respeitador e educado, isso aí é crucial, faz parte, mas ele é enérgico, ele é uma pessoa firme, ele toma logo uma firmeza, uma atitude firme, ele não fica, eu preciso fazer isso, eu preciso ver com não sei quem, ou eu preciso ter autoridade, não, o líder ele é enérgico, precisa ser enérgico. Tenha intimidade com Deus como Enoque. Enoque tinha tanta intimidade com Deus que Deus para si o tomou, né? Gênesis capítulo 5, versículo 24. Eu acho muito interessante, até curioso, uma história que conta, que é claro que é uma conjectura, né? Mas eu acho muito interessante que dizem que Enoque tinha tanta intimidade com Deus que certa vez Enoque estava andando com Deus virou para Enoque e disse algo do tipo, olha Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua, então vamos para minha casa. Então Deus para si o tomou. Então veja que Enoque tinha tanta intimidade com Deus que Deus tomou para ele, tomou para si. Então você precisa ser um jovem que tem intimidade com Deus. Porque a questão, lembra que eu falei lá no primeiro tópico? Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. E a pessoa salva, ela precisa ter o quê? Intimidade com o Senhor. Esteja pronto para aprender algo novo. Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. Você não fica com esse negócio de que eu sou uma criança, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Muito pelo contrário. Lembra da questão lá de você ler, persistir em ler? Leia livros. Leia. Pelo menos um livro por semana já vai te ajudar muito. Porque o líder, ele precisa se atualizar, ver algo novo, aprender algo novo. Chega a ser vibrante quando você chega perto de uma pessoa e uma pessoa fala assim, olha, eu li um livro essa semana e aprendi isso e aprendi aquilo. E a pessoa, eu vou passar isso para você, olha que já é uma coisa vibrante, já toma uma firmeza, né? Você já fica assim, poxa, que coisa boa, essa pessoa aprendeu isso, já leu aquilo, já tem aquela postura de aprender
algo novo, ou seja, é uma pessoa, é um líder que não fica preso no passado. É um líder, como é um líder de jovem, ele está sempre se atualizando, porque ele está sempre visando o futuro. Tem uma boa oratória como Arão, lá em Êxodo 4,14, né? Vai falar sobre a questão da boa oratória. A oratória que eu vou te falar, você não precisa ser uma pessoa extremamente eloquente, nem precisa ser eloquente, na verdade. Mas você precisa ter uma boa... Eu vou te falar uma coisa aqui mais direta. Se você tiver vícios de linguagem e você conseguir acabar com esse vício de linguagem e até gírias, se de repente você tem alguma gíria, já vai te ajudar muito. Porque quando você fala, quando a sua oratória ela é educada no falar, ela não é agressiva, você fala sem gíria, então você fala de uma forma mais clara, você tem muito mais clareza na comunicação. A comunicação ela é extremamente importante. Você pode até ter uma comunicação simples, mas a sua oratória é boa, a sua comunicação é boa, porque você não tem vícios de linguagem, você não fica falando palavras, tem frases que têm redundância, você, como por exemplo, subir para cima, se vai subir só pode ser para cima, então você tira esses vícios, né, e isso já vai te ajudar muito, porque quando você se posiciona para falar para os jovens de uma forma firme, sem esses vícios de linguagem, sem essas gírias e coisas do tipo, você vai fazer o quê? Você vai passar autoridade na sua fala. Então você vai ganhar muito mais confiança, né? As pessoas vão confiar muito mais em você por conta da sua oratória. Forme outro líder, como Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. É difícil formar outro líder, não é uma tarefa fácil. Talvez na questão de jovens, se tratando da questão de liderança em si, talvez seja o mais difícil é formar um outro líder. É muito difícil. É possível? Claro que é possível. Você precisa formar outro líder. Por quê? Porque a sua liderança ela não vai durar para sempre. Você vai ficar algum tempo e você dará lugar a uma outra pessoa. Assim como você está substituindo um líder, você também um dia será substituído. Então você precisa ter maturidade para entender essa substituição. E qual é a melhor forma que você faz isso? Preparando um líder para ficar no seu lugar. Quando você for sair, você tem uma pessoa para ficar no seu lugar. Isso é extremamente importante. Tenha maturidade para assumir seus erros. Tiago capítulo 3, versículo 2. E aqui o erro é no sentido geral, amplo, mas eu vou falar aqui mais na questão do falar. Como eu falei aqui da oratória, eu vou falar também no falar. Por quê? A Bíblia diz que aquele que não tropeça na língua, ele é perfeito. Mas quem é que não tropeça? Quanto mais você fala, maior a probabilidade de você errar. Se você fala menos, certamente você errará menos. Então a sua oratória vai entrar nesse negócio. Quanto melhor, mais eficaz for a sua oratória, menos você vai errar. Mas quando você errar com alguém, você falou algo que não devia, ou agiu de uma forma que você não deveria agir, reconheça que você está errado. Chegue para essa pessoa, peça perdão e fale: olha, realmente eu errei aqui, eu não deveria ter falado aquilo, não foi a minha intenção, eu agi dessa maneira, não foi a minha intenção agir dessa maneira, eu agi sem pensar, me perdoa. E isso é o ponto, é você reconhecer que você está errado. Isso vai te dar muita credibilidade. Eu já falei lá no início, geralmente as pessoas tendem a ter mais conexão com a pessoa que erra do que com a pessoa que acerta. Porque quando a pessoa erra, demonstra que é humano igual a ela. Então, já viu quando tem líderes, né, que sempre falam dos acertos? Não, porque eu acertei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas não tem muita conexão. Por quê? Porque dá ideia de soberba. É claro que, numa perspectiva, dependendo da circunstância, você também vai falar daquilo que você acertou. Mas não tenha medo de assumir os seus erros. Até no sentido de punição, por exemplo, se for um caso de punição no teu caso, até a sua punição será diminuída pelo fato de você reconhecer o seu erro. Seja um líder de autoridade e não um líder autoritário. O que é ter autoridade? Autoridade é algo que você demanda um pouco de tempo para possuir. A autoridade é quando uma pessoa reconhece o seu conhecimento,
reconhece o seu posicionamento, o fato de você ser líder, então a pessoa reconhece que você é líder, que você está ali porque Deus colocou você ali através do seu pastor que te chamou, então ele te reconhece que você realmente é um líder. Então isso você tem autoridade. Quando você vai falar com esse jovem, o jovem vai entender e vai respeitar a sua autoridade. É aqui que cabe na questão de liderar. O que é liderar? É despertar nos outros a vontade de fazer. Então, quando a pessoa tem autoridade, ela desperta no outro a vontade de fazer. O autoritário não. O autoritário é aquilo que impõe a pessoa a fazer. E autoritarismo, sinceramente, não convence ninguém. Às vezes as pessoas podem até fazer por uma questão específica. Por exemplo, na empresa onde você trabalha, você tem um chefe. O chefe ele pode ser tanto ter autoridade quanto ser autoritário. Mas de um modo geral, o chefe geralmente ele é autoritário. Ele impõe uma tarefa para você e você precisa fazer. Por quê? Porque se você não fizer aquela tarefa, você pode ser mandado embora, por exemplo. Você pode ter uma punição ou coisas dessa natureza. Já com a autoridade, não, com a autoridade é diferente. Eu lembro que tinha um chefe na empresa onde eu trabalhava que eu falava para ele, olha, você é tido como chefe, mas na verdade você era líder. Aí ele falou para mim, qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que o chefe, as pessoas fazem aquilo que o chefe manda porque é uma questão de autoritarismo, ou coisa dessa natureza, a gente é obrigado a fazer. O líder é diferente, você desperta as pessoas para fazer. Ele, como assim? Eu falei, você não precisa chamar ninguém para fazer isso, porque as pessoas fazem. Inclusive, eu era uma das pessoas que fazia. Por quê? Porque eu reconhecia nele a autoridade. Ele não colocava peso em ninguém. Faz se você quiser. É claro que ali é uma outra dinâmica e tudo. Né? A gente realmente nós não tínhamos obrigação de fazer naquele caso específico da empresa, porque não era o nosso setor, a gente tinha um setor específico. Mas nós fazíamos, nós gostávamos de ajudar ele. Por quê? Porque ele era um líder, né? Era chefe, ele era um chefe de autoridade, nós reconhecíamos a autoridade dele. Então, é bem diferente a questão de autoritarismo e autoridade. Seja exemplo. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, vai falar sobre a questão de exemplo. O exemplo não é importante. O exemplo é tudo. Não adianta você fazer todas as coisas que eu estou falando, mostrando para você e você não ser exemplo. As pessoas não vão te seguir. Por quê? Porque as pessoas não seguem uma pessoa sem caráter. Líder sem caráter, as pessoas não seguem. Lembra da questão da integridade? A integridade fala de caráter. Jó era íntegro, ele tinha caráter. E o que é caráter? Caráter é quando você faz algo quando ninguém está te olhando. É a sua essência. Você é aquilo ali. Então, quando você é exemplo no trato, na forma de falar, na forma de conversar, as pessoas, você é uma pessoa irrepreensível, você é exemplo. Então, as pessoas, né, os jovens tendem a te respeitar mais. Não, eu vou fazer porque ele é exemplo. Ele fala, pede para eu chegar aqui antes do culto, mas ele antes do culto começar, ele está aqui. Olha o exemplo. O líder ele só pode cobrar aquilo que ele pode dar. Se ele não pode dar exemplo, ele não pode cobrar. Então, se o líder ele fala, por exemplo, olha, você precisa ler mais a Bíblia, por exemplo, e você sabe que ele lê, então ele pode te cobrar. Por quê? Porque ele é exemplo. E em tudo, o líder precisa ser exemplo. Então, seja exemplo. Seja um líder vigilante para não cair como Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ser vigilante na questão da liderança é extremamente importante, isso que eu vou falar para você. Muitas vezes acontece e vai acontecer com você. Você assumir a liderança, principalmente uma jovem, começar a olhar para você diferente. É extremamente natural isso, acontece muito isso. Por quê? Por causa da questão da sua autoridade. Elas reconhecem que você é uma pessoa que está ali designada por Deus, que você é exemplo. Então, qual é a tendência? A tendência natural é a jovem começar a olhar para você de forma diferente. E isso também é uma questão do mundo, né? A mulher também pode ser uma questão do mundo. E eu estou falando do exemplo da mulher porque geralmente, o líder de jovem ele é sempre tentado nessa questão carnal, de modo geral. Mas pode ser que no seu caso seja diferente. Seja numa outra área, numa área financeira, por exemplo, talvez uma pessoa vai te propor algo ilícito, por exemplo, um ganho ilícito.
ou outra situação. Então você tem que ser o quê? Vigilante, você tem que vigiar. Você precisa compreender, lembra? Você precisa jejuar e orar, mas se você jejuar e orar e não vigiar, do que vai adiantar? Então você precisa ser um líder vigilante. Uma questão aqui que eu vou falar para você, que tem derrubado muita gente, que é a questão do seguinte: nem tudo que dá certo é certo. Lembra lá da questão do povo que fez um bezerro de ouro? Lá em Êxodo 32:8? Moisés saiu da presença do povo ali, o povo rápido já começou a fazer um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro. Por quê? Porque dava certo a questão da idolatria. Todo mundo fazia. Então, se todo mundo fazia, então está dando certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Deus odeia a idolatria. Inclusive, nós vemos lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3, vai falar sobre ali a questão da idolatria. Que Deus odeia a idolatria. Então, jovem, não copie o mundo. Se o mundo está fazendo lá fora, está dando certo, não traga para a igreja. O Senhor te chamou para outro negócio. Você é líder, você é diferente. Você está na presença do Senhor. Então você não precisa copiar o mundo, até porque a Bíblia nos dá um parecer interessante, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. 1 João capítulo 5, versículo 19 nos diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no maligno, mas você não, você é do Senhor. 1 João 2,14 fala: jovem, vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então você não precisa trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Situações que acontecem lá fora, que está dando certo lá fora, não traga para dentro da igreja, não traga para o meio dos jovens. Está dando certo lá, mas não é certo. Então tenha sempre esse parâmetro na sua vida. Para fechar, como já falei, não se prenda à questão de resultados de números. Isso é quase uma armadilha. Por quê? Porque aqui vai trazer a questão da soberba. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você pegou um grupo de jovens, de 25 jovens. Durante o ano, agora tem 50. Aí você começa a se gloriar. Olha, eu peguei o grupo com 25, agora eu tenho 50 porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Peraí, foi você ou foi o Senhor? Você foi um canal. E uma outra questão importante, esses 25 pessoas, jovens que chegaram, estão salvos na pessoa de Cristo? Ou só aceitaram a Cristo como uma questão emocional? Então é importante que você obtenha a questão do resultado. O resultado é importante, você ter uma meta é importante, você alcançar essa meta é importante, mas não se prenda a resultado. Lembra que eu falei lá no início? Se prenda mais na questão do aprendizado de como chegar naquele resultado. Porque se você fez algo, chegou num resultado, o que acontecerá? Se as pessoas não aprenderam como chegou naquele resultado, quando você deixar os jovens, aquele resultado vai se perder. Por quê? Porque ninguém sabe fazer. Então, veja que aqui são alguns pontos da questão da liderança de jovens. Eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor seja contigo, porque certamente o Senhor é contigo, mas do fundo do meu coração, eu desejo que você continue confiando no Senhor. Você é uma pessoa escolhida de Deus e por conta disso você vai continuar obedecendo ao Senhor. Não vai entrar nas armadilhas do adversário, de soberbas e coisas do tipo. Você vai ser um líder que vai mudar a sua geração. Você vai ser um líder que verdadeiramente as pessoas daqui a 10, 20 anos vão se lembrar de você. Por quê? Porque você fez um excelente trabalho. Por que você fez um excelente trabalho? Porque você foi direcionado por Deus. Você tinha um Espírito Santo para te guiar. Então você buscou a sabedoria ao Senhor. Você buscou a Deus em oração, em jejum, leitura da palavra, em vigilância. Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo e certamente o Senhor vai fazer com que o grupo de jovens cresça a cada dia mais na sua liderança. Por quê? Porque você é um jovem, é uma pessoa que está liderando os jovens na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau!